Salve, salve! Está começando mais um podcast com Neuro, sem Neura, e hoje estamos aqui inaugurando um novo formato, porque, claro, a gente está em todas as plataformas digitais e a gente também está em todos os formatos de gravação. E hoje a gente acabou optando por fazer essa gravação online, o que é muito interessante e também aproxima a nossa conversa. E eu estou com o nosso convidado de hoje, que é o Edson Lima. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, Juliane. O prazer é meu. Muito obrigada. Eu vou contar para vocês quem é o Edson. Ele é um empresário do setor de marketing olfativo, como você já sabe, né? Qual é o cheiro da sua marca? Ele já está nesse mercado há 12 anos. Ele é formado em economia pela UFPR e tem MBA em estratégias de vendas pela Universidade de Vendas do Brasil. Vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. Trabalhou em desenvolvimentos de marketing olfativo para marcas, olha só, Nike e Melissa. Não apenas, aliás, a Melissa, depois eu vou contar um caso que o Edson vai gostar bastante, porque tem a ver com o marketing olfativo. E a gente vai falar um pouquinho, então, qual é a conexão que o cérebro faz quando sente um cheiro. Por que é que alguns cheiros nos remetem a algo bom e por que que outros não nos remetem? E como que a gente busca essa marca pessoal através do nosso olfato. E antes de eu entrar neste papo, eu quero fazer uma propaganda aqui, ó, da nossa carequinha. Todos os novos participantes do podcast vão receber essa caneca. O Edson, como ia gravar ao vivo hoje comigo e a gente não conseguiu gravar, daqui a pouquinho eu vou mandar um Uber lá com uma caneca para ele fazer um brinde e aí depois ele mostra lá nas redes sociais. Super gostoso. Com cheirinho de café. Com cheirinho de café, de chá. Mas o que eu acho importante é o seguinte, Edson, é a gente deixar todo mundo hidratado. Eu gosto, uso bastante a voz, né? Sempre comento com os meus mentorandos que a gente tem que tomar muito cuidado com a voz. Então, hidratar. O café, ele é bem bom para despertar a gente, tem o aroma, o cheirinho de casa vai contar para a gente que remete o aroma do café, mas para as cordas vocais não é bom, não. Então, na hora de gravar podcast, eu vou oferecer água para os meus Uma convidados. aguinha. Tá certo. Aquela dúvida que todo mundo tem lá do Jô. Ah, afinal, o que, que é servido na caneca do Jô? Na caneca da Ju vai ser água. Do Jô, Água. nunca saberemos. Edson, vamos Verdade. então começar com essa história lá do início. Como é que surgiu que você está há 12 anos já neste mercado? Não se falava em marketing olfativo no passado. Como é que surgiu isso para você? Conta para gente. O marketing olfativo realmente, assim, Juliane, é sempre um desafio, porque por mais que seja um assunto já antigo, já muito trabalhado, principalmente fora do Brasil, quando a gente fala do nosso mercado local, é muita novidade ainda, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar. E é basicamente essa estratégia de colocar cheiro no ambiente. A minha história foi mais ou menos a seguinte. Há quase 15 anos atrás, eu trabalhava na Natura, produtora de cosméticos, uma grande referência, e toda vez que eu ia para a fábrica deles, para a fábrica lá em Cajamar, eu sentia um cheiro no local. E achava super curioso, achava gostoso esse cheiro. E um dia, em uma reunião com um diretor deles, um diretor de RH, eu comentei que eu adorava ir para lá porque eu sentia cheiro dos produtos. E ele veio me explicar que não, que eles tinham contratado uma empresa para colocar o cheiro dos produtos deles dentro da fábrica, como uma estratégia de endomarketing, para envolver os próprios funcionários. Então, toda vez que eles lançavam um produto novo, eles pegavam esse cheiro do produto e colocavam no ambiente. Naquela época, eles estavam usando erva doce. Acabou que eu fiquei super curioso com o tema. Um outro dia eu estava em reunião lá e eles acabaram me apresentando a equipe da Biomish. Eu não sou o sócio fundador da Biomish. Comecei a entrar em contato com eles, a gente foi conversando, se acertamos, fizeram um acordo para começar uma operação. E aí foi embora, a gente foi crescendo e hoje já são esses 12 anos que a gente acabou que Curitiba se destacou tanto na nossa operação que a gente recebeu um convite para ser sócio da marca e começar a andar com o projeto pelo Brasil todo. Então, foi um acidente, de certo modo. O sócio fundador da empresa, que é o meu atual sócio, o Júlio, ele é um cônsul da Coreia do Sul no Brasil, então a tecnologia veio da Coreia, no caso, né, que a gente está trabalhando. E foi assim que eu, Edson, comecei essa jornada dentro do marketing ativo. As pessoas acabam remetendo, isso é interessante agora, assim, off um pouquinho, as pessoas falam assim, puxa, mas meu olfato não é bom. A gente pode aprender
a melhorar o nosso sentido do olfato? Depende se a pessoa não tem algum tipo de limitação olfativa de fato, né, que é comum disso acontecer. Mas tirando esse caso, Juliana, é muito próximo do que a gente vê com o vinho mesmo, é litragem, né? A gente vai aprendendo conforme você vai sentindo. É muito curioso que conforme você mais estimula o teu olfato, mais você vai estimulando as terminações nervosas e mais você fica craque em encontrar cheiros, identificar esses cheiros. Então, tirando esses casos em que a pessoa tem alguma dificuldade que é do corpo mesmo, sim, faz todo sentido, sim, a gente vai ganhando bagagem com o passar do tempo e é a base do que o mercado de perfumaria trabalha, né? Então, os grandes perfumistas é basicamente litragem mesmo, é frequência de sentir cheiro e memorizando esse cheiro com o passar do tempo. Uma coisa interessante, porque na neurociência a gente aprende que temos neuroplasticidade, ou seja, o cérebro tem essa capacidade de aprender coisas novas. Então, na questão do olfato, entraria dentro deste quesito, Edson? Sim, exatamente, Juliana. É, o que a gente se apoia dentro do marketing olfativo, né, a ciência por trás do marketing olfativo é o seguinte movimento do corpo. A parte do cérebro que processa os cheiros que a gente sente, que é o sistema límbico, também é a parte do cérebro que processa as emoções que a gente sente. Então, o que que significa isso? Que conforme a gente vai crescendo e a gente vai vivendo cargas emocionais marcantes, o nosso sistema límbico vai vinculando emoções com cheiros para a gente criar o que a gente chama de memória olfativa. Você vai criando padrões de coisas que são boas e coisas que são ruins para você. Então, sim, isso é um processo de evolução constante, de experiências constantes. É claro que as primeiras memórias que a gente cria, então, assim, até os seus 20 a 25 anos, são as que vão ser, sim, mais marcantes. Mas, sim, com o passar do tempo, a gente consegue memorizar mais coisas. É por isso que é muito comum a gente lembrar, por exemplo, de um cheiro de um perfume de um primeiro namorado ou uma namorada lá atrás, de um cheiro da comida da avó que ela fazia lá de casa. Ela é uma memória que ela vai se construindo, mas é importante ter isso em mente que sim, ela é um mecanismo que toda vez que eu vivo essa carga emocional marcante, o meu sistema límbico vai fazer essas associações. Então sim, ela é construível com o passar do tempo. Quando a gente chega dentro de um varejo, né, isso é o mais tradicional, porque a gente associa uma experiência positiva com o cheiro que a pessoa está vivendo. Então eu vou construindo essas ligações mesmo na experiência de loja, já com algum tempo, com mais idade, a gente também constrói isso. E agora me veio uma curiosidade, você falou assim que vai construindo. Por exemplo, quantas vezes a pessoa precisa sentir aquele cheiro e começar a associar aquele cheiro com a determinada marca? Sim, ela é uma estratégia de médio prazo, tá, Giane? Então, se assim, um evento isolado, ele dificilmente vai criar uma memória associada aqui, né? Então, a gente costuma fazer duas estratégias quando a gente usa isso. Ou você resgata uma mensagem já adquirida que a pessoa tem. Então, por exemplo, se eu quiser criar um ambiente alegre, eu usar uma nota de fruta ou doce, porque a gente lá atrás associou com uma mensagem positiva, eu posso resgatar isso ou eu posso sim criar do zero, que é o que a gente cria isso, principalmente no mercado de varejo de moda, é mais comum. Não existe nenhum dado, Juliana, falando assim, 3, 5, 10 vezes que você vai ter essa associação. O consenso da comunidade científica é que quanto maior a exposição que você tiver com a marca, com aquele cheiro, você vai associando a ela. A gente costuma usar como base contatos que a gente chama de médio prazo, que é de 3 a 5 contatos com a marca, que a gente acredita ser o mais comum que a gente encontra dentro de literatura, vinculando isso. Mas não existe um consenso, né? Isso tudo depende do quê? Da carga emocional, se ela é relevante para o indivíduo ou não. Claro, são vários fatores, porque daí a gente está falando de um sentido. E quando a gente trabalha em neurociência, a gente sabe que são todos os sentidos interligados e eles ficam no nosso, eles moram no nosso subconsciente. A gente não tem esse domínio e esse controle. E é muito sutil, não é, Edson? A partir de qual momento que você consegue enxergar que o marketing olfativo ele passou a ter um peso nas decisões? Porque até então as pessoas, talvez alguns executivos, né, de marketing, enfim, não colocassem o peso devido para o marketing olfativo. Em algum momento eles falaram assim, opa, talvez eu tenha que prestar mais atenção. De quanto tempo para cá isso passou a acontecer nas grandes empresas?
Vou te responder de duas maneiras. Primeiro, um através de o que de fato está acontecendo em ciência, tá? E depois eu te falo um pouco do paralelo Brasil mesmo, que é o que a gente tem visto. Quando a gente fala de pesquisa, Juliana, é até curioso porque a gente tem pesquisas de marketing olfativo datando da década de 60 já. Então, Nike, por exemplo, na década de 70, ela chegou a patrocinar um instituto chamado Institute of Smell and Taste para fazer pesquisa sobre olfato. Então, é muito curioso porque não é de hoje esse tipo de pesquisa. A gente percebe que isso vem vindo para um mundo mais real, chegando mais para o nosso dia a dia, em que momento? A partir do momento que essas marcas, como a Nike, por exemplo, ela se dá conta que ela é uma marca centenária, que ela não está mais se comunicando só com o Edison, mas ela já está se preparando para se comunicar com o filho do Edison. Então ela começa a se apoiar não só no marketing olfativo, mas no marketing sensorial como um todo, nesses estímulos sensoriais, pensando em empresas de grande, de médio para longo prazo mesmo, né? Empresas que vão durar muito mais do que no passado a gente estava acostumado a durar. Fazendo um paralelo daí, vindo aqui para o Brasil, o que eu posso te dizer é o seguinte: é muito comum, até hoje, a gente é convidado, inclusive por grandes empresas, a Unilever é uma dessas que sempre chama a gente para ir conversar com os seus executivos para mostrar o que está sendo feito de marketing olfativo. Aonde que pega muito forte aqui no Brasil? Quando o varejo começa a se apoiar nisso. Quando a gente fala de um cheiro de Nike, quando a gente fala de um cheiro de Melissa, é muito claro, dá para você sentir o cheiro da Melissa na sua casa, né? Então fica muito fácil de entender o que que é isso. Conforme o nosso varejo começa a perceber que ele precisa se profissionalizar, que ele começa a se preocupar mais com elementos de marca, que branding passa a ser uma coisa que deixa de ser das grandes marcas e começa a ser uma atitude de qualquer empresa, por mais que você tenha um ponto de venda ou até mesmo não ter ponto de venda, você pode ser puramente um e-commerce, a gente percebe que isso começa a se desenvolver. Em um prazo, para você ter um norte, Juliana, em torno de 8 a 10 anos foi onde a gente começou a ter mais movimento no mercado, né? Então, é muito curioso perceber isso, ver, quando a gente vê grandes empresas vindo perguntar para a gente, falando, gente, explica para a gente o que é isso, porque a gente está vendo no dia a dia, a gente vê resultado. Eles percebem elementos que durante as operações funcionam através do olfato, mas não tem de fato estruturado a estratégia deles. E aí eles começam a procurar a gente até por conhecimento mesmo, para saber até onde você pode aplicar. Muito interessante, você falou de Melissa, claro. Aí as minhas ah, as amigas que têm a mesma idade, da mesma década que eu, vai lembrar, porque a gente experimentou as primeiras Melissas que vieram para o Brasil e a gente experimentou sentir cheiro em algo, um sapato, que é algo que a gente não imaginava. Hoje, as crianças crescem e é normal, você tem cheiros diferentes em vários objetos, né? Borrachinha cheirosa, tem várias outras coisas que são cheirosas. Mas vir de um sapato, e aquilo era incrível, era melicinha perolada cheirosinha, que a gente chamava, né? Então, isso realmente remete a algo que foi muito marcante para a minha geração, sabe? Da gente sentir cheiro, um cheiro num lugar onde era proibitivo e até É, assim, uma coisa que a gente nem pegava muito, o sapato era uma coisa só para pisar lá fora, e que você nem pegava no sapato. Como que você consegue colocar cheiros? Porque, assim, quando a gente fala em alimentação, em moda, fica mais fácil. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma clínica ou algo relacionado à saúde, que tem essa asepsia, como que a gente trabalha mercados que não são tão simples e tão óbvios relacionado ao olfato? então, é muito curioso a gente falar de Melissa, né? Porque não é de hoje que eles fazem isso, né? Lá na Melissa, Juliana, o que eles fazem é que eles colocam o perfume deles, o cheiro deles, no próprio polímero que vai ser aplicado, né, no sapato, né? Então, no caso deles, é o produto mesmo, não é nenhum tipo de aplicação artificial ou no término da produção, é no polímero de fato. Essa questão de colocar esses cheiros em locais que não são tão usuais como o varejo é muito curioso, porque, assim, vou te dar alguns exemplos. Hoje a gente tem no nosso portfólio até cemitério. A gente tem até açougue que a gente aromatiza, né? Então, a aplicação, Juliana, ela tem derivado muito nos últimos anos do seguinte fato: experiência do cliente, né? A partir do momento que eu quero criar uma experiência que ela é marcante para o meu cliente, que eu preciso me preocupar com qual é o cenário que ele está envolvido, os nossos clientes começam a procurar a gente. Esse caso do cemitério, por exemplo, que é bem exótico,
A ideia é exatamente desassociar com as memórias que tradicionalmente a gente tem desse momento, que é um momento triste. E quando você olha para esse tipo de cenário, o que que tem de cheiro no ar em um velório, por exemplo? É basicamente parafina queimando e flor em decomposição. Então, o nosso trabalho nesse caso não é necessariamente colocar um cheiro bom, pode ser também tirar um cheiro que tem uma memória negativa na pessoa. Acontece o mesmo com o hospital, acontece mesmo com o consultório de um dentista, por exemplo. Muitas vezes as pessoas têm alguns traumas até com o cheiro, que é basicamente o teu sistema cognitivo trabalhando, né? Você associa uma memória de dor com um cheiro de um medicamentoso, por exemplo. Então, sim, a gente faz esse tipo de trabalho para você muitas vezes tirar do local. Então, locais diferentes, menina, tem de todo caso que você imaginar. Os caminhos mais comuns que a gente prefere por resultado é usando tecnologias, aparelhos mesmo para você fazer essa aromatização, para que ele tenha uma aromatização, vamos chamar assim, de padrão shopping center, né, que é o que a gente está mais acostumado a entrar. Mas eu posso te adiantar, assim, que hoje, menina, a gente não tem mais restrição de setor. Hoje a gente tem gente de todo lado vindo falar com a gente. Porque a preocupação é sempre a mesma, né? Você pode ou induzir a pessoa, estimular um determinado comportamento, ou então você pode desassociar ele de uma memória que nem sempre ela é boa. Muito interessante. Nossa, nunca imaginei que em cemitério, em lugar com, né, onde tenha um velório, a gente pudesse ter esse tipo de desassociação, no caso, não é associação, uma desassociação. Que também esse caminho inverso é muito interessante e relevante. Ah, olha, agora você contando, narrando, me lembrei de quando eu era também jovenzinha e um cheiro que me marcou era da British Airways. Foi chique, hein? Antigamente, eles passavam um spray que era justamente para purificar o ar, não existia aquele sistema de exaustão como tem hoje, ou de ar-condicionado inteligente para renovar o ar. Então, você já embarcada, eles passavam aquele spray, aquelas aeromoças assim, né? Tch, 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 e tinha um cheiro, era o cheiro de viagem. Olha que É, delícia! Me remeteu a esse cheiro de viagem agora. Que engraçado, eu sempre, né, quando eu tenho, às vezes, um voo internacional, me vem este aroma aí da British Airways. E é é para a muito vida que a curioso. gente guarda. Exatamente, porque vamos falar da Juliana pequenininha, né, jovenzinha lá, ela estava fazendo a viagem dela, ela estava numa carga emocional de ansiedade, de euforia, de alegria, e naquele momento aquela carga emocional positiva para você, o que estava no ar? O cheiro dessa companhia aérea. Então é exatamente esse o movimento que o marketing olfativo faz, e isso vai ficar para o resto da tua vida. E o curioso disso, Juliana, assim, vendo alguns exemplos, né, que já existem hoje companhias aéreas que têm linhas próprias de cosmético exatamente por causa de clientes como a Juliana, que eles associam uma memória positiva a um cheiro e, coincidentemente, é o cheiro da marca. Então você começa a falar de marcas, de companhias aéreas que têm linha de cosmético que não tem nada a ver com o setor dela, porque eles aproveitam desse tipo de emoção gostosa, né? Essa coisa que envolta de carinho, né? Com essa associação. E 95% das vezes que você viaja, salva trabalho, são emoções positivas que trazem, né? Sim, Quando você vai viajar a lazer, quando você vai fazer descobertas, então faz todo sentido. Agora aqui, Edson, a gente está falando de grandes companhias. Depois eu quero que você conte mais um ou outro case das grandes companhias. Mas eu sei que tem muita gente que nos ouve e que tem uma pequena empresa. Fala, puxa vida, como é que eu faço para trazer toda essa tecnologia, esse universo para minha empresa que é pequenininha? Existem soluções para pequenas e médias? claro, claro. É até curioso, assim, porque quando a gente conversa sobre o nosso trabalho, Juliana, a gente acaba citando as grandes marcas por um referencial, né? Então é mais fácil as pessoas entenderem e vincular um cheiro ao trabalho. Mas hoje, quando a gente fala da nossa carteira, que são quase 6 mil lojas atendidas, em torno de 90% desses clientes têm até duas lojas. Então, ele é um trabalho muito mais focado no pequeno, de fato, do que nas grandes marcas, né? Uma coisa que é curiosa, Juliana, falar também sobre isso é que o Brasil é um dos principais consumidores de cosméticos do mundo. Nós, como povo, somos muito ligados a essa coisa do cheiro, do olfato, né? Então, o que aconteceu no Brasil é que o nosso mercado, quando a gente fala de marketing olfativo, e aí eu falo de mercado, tá? Eu não falo da nossa empresa, é um mercado que ele é muito forte, né? Você tem muita opção, inclusive para o pequeno, né? Então, é muito bacana perceber que na nossa indústria nacional,
entendendo que o cliente dá valor para essa questão de experiência olfativa, se difundiu de maneira em que é muito barato de você aromatizar. Hoje, o nosso ticket médio ele fica em torno de R$ 280 por mês por loja, é uma técnica muito barata. Então, é muito curioso porque a gente tem lojistas muito pequenos, loja de rua muito pequena, ou então e-commerce que está começando, que já começa muitas vezes a aromatizar uma sacola para a pessoa chegar em casa e abrir a sacola e vir aquele cheiro gostoso, gastando ali 60, R$ 80 por mês. É muito barato mesmo de ser feito. Então é curioso porque a gente fala de uma pesquisa super de ponta, a gente está aqui falando sobre neurociência, a gente está falando sobre uma coisa super moderna, a gente usa como base estudos de grandes marcas, mas é muito bacana perceber a aplicabilidade até no pequeno, no dia a dia, na operação de uma empresa super jovem, pequena, que está começando agora, sem doer no bolso. Então é super legal essa parte. Que legal isso, Edson, porque abre um leque de oportunidades e de possibilidades, porque, principalmente para quem está nos ouvindo agora, depois manda uma mensagem se você ouviu e resolveu colocar, aplicar o marketing olfativo aí no seu negócio, porque é muito interessante, é mais um elemento que você tem para realmente se conectar com o seu consumidor, para se conectar com o seu público. Porque é sobre conexão, não é, Edson? Não é sobre venda, mas a gente está num outro patamar e a ideia desse relacionamento que a gente vai ter com os nossos consumidores, ele é muito mais amplo e ele passa por todos esses sentidos. Essa é a beleza da neurociência, que está nos trazendo essas possibilidades. Sim, é verdade. E o curioso, assim, para você ver até onde a gente pode chegar, né? A gente tem casos de clientes nossos que, às vezes, a pessoa tem uma loja e ele começa a fazer um bom trabalho de marketing ativo, vai estudando, vai aprofundando, aumentando o nível de contato com os clientes. Mas eu tenho um caso de um cliente nosso que ele vende alguns milhares de perfumes por ano com o cheiro da marca dele e ele tem uma loja. E o que que é o legal perceber disso, Juliana? A gente está falando de um cliente que está colocando o cheiro da marca no corpo dele, entende? Ele usa como um perfume de corpo, ele começa a usar o perfume como uma forma de se apresentar ao mundo e, na verdade, está vinculado com uma marca. E é legal perceber isso, que não é a nossa empresa, é o mercado brasileiro que está preparado para atender isso, para a pessoa chegar nesse ponto. Então, quanto vale a tua marca, o teu cliente usar o cheiro da tua marca para sair na rua, para ir para um jantar com amigos? Isso é muito legal de perceber até onde pode ser feito, e mesmo marcas como uma loja, poucas marcas, claro. Nossa, e agora me veio também uma reflexão. Gente, desde sempre nós fizemos isso. Nós temos a nossa marca pessoal, que é o seu perfume, vai. A gente pode até ter um ou dois ou três, mas tem um aquele que, né, aquele cheiro, é o cheiro da pessoa. E antigamente as pessoas não colocavam perfume nas cartas que iam enviar, as cartas de amor, as cartas de amizade. Eu tenho essa memória da minha avó, da minha tia-avó, espirrando aquele ainda não sei como é que é aquele borrifador, né? Nas cartas. Isso é fenomenal. Isso aí é antigo, só que agora a gente tem ciência comprovando a eficácia e a proximidade que o olfato pode trazer para as pessoas. Exatamente isso, Juliana. Até é curioso você comentar isso, que há muitos anos atrás a gente estava atendendo o Grupo Berges, que é aqui de Curitiba, e durante uma amostra de perfumaria, uma das meninas que estava na reunião, ela comentou, gente, isso aqui me lembra perfume, papel de carta. E é uma coisa que hoje a gente já não encontra mais, né? Mas é bacana porque, assim, a partir do momento que essa pessoa sente um cheiro que remete a ela a uma memória boa da infância, aquilo ali ela vai vir uma carga emocional muito positiva, envolta de carinho. Então é muito bacana perceber como a gente pode aplicar isso rápido. Nossa, Edson, que fantástico! Eu adorei este papo, mas eu quero saber o seguinte: para quem está nos ouvindo e agora quer se aprofundar um pouquinho mais no marketing olfativo, dá o caminho das pedras. Que livros, que referências que você pode passar? Passa também os seus contatos para quem se interessou em conhecer as possibilidades. Legal. Tem um livro que eu gosto muito de usar como referência, que ele até não fala só de marketing olfativo, ele fala de mais elementos, que é o que a gente realmente acredita, né? A gente imagina que os estímulos sensoriais como um todo, quando somados, eles criam uma ideia de uma marca, né? Então,
É bacana você perceber que você vai sim ter que olhar para o olfato, mas também vai ter que se preocupar com qual o cheiro que a pessoa vai sentir, com o som do ambiente, o tipo de conforto que você vai ter. Você tem sim que estimular os outros sentidos. O material que eu recomendo é um livro do Martin Lindstrom, chamado Brain Sense, que ele olha esse aspecto sensorial das marcas, inclusive em detalhes. Igual, por exemplo, um caso que eu acho muito curioso dele. Sabe aquele barulho quando você vai fechar uma Tupperware, que você fecha e faz clac? Esse barulho te passa a sensação de segurança. E tem muitas marcas que procuram simular esse barulho porque passa segurança para o usuário. Quando você fala de um trabalho holístico, bem completo mesmo de marketing sensorial, você consegue sim direcionar para esse tipo de resultado prático, se você quer despertar a segurança, por exemplo. E mais curioso ainda, né? Hoje já existem algumas metodologias que elas não falam mais de 5 sentidos, igual a gente costuma aprender na escola. Já se fala de alguma coisa entre 24 a 26 sentidos. A sensação de segurança, por exemplo, é vista como um sentido. Então, é muito legal perceber que sim, a gente tem muita coisa para estimular. E quando você olha esse composto como um todo, atrás de uma estratégia clara de onde você quer direcionar a sua marca, o resultado ele vem mesmo. Nossa, fantástico, adorei. Então, nós temos o Brand Sense e agora eu quero saber as redes sociais, LinkedIn, Legal. de onde a gente encontra a Edson, a sua empresa. A gente, Ó, você pode seguir a gente no Instagram, é o @biomistbrasil, ou no nosso site, que é o biomist.com.br. maravilha, Edson. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Agora eu vou mandar uma canequinha aí para você. Estou pensando em qual cheiro que Obrigado. eu vou mandar. Agradeço profundamente e vou pensar aqui no cheiro do podcast, ó. Quem tiver alguma ideia, me manda, me avisa. E assim finalizamos mais um episódio. Espero que tenha te ajudado a despertar os olhares para tudo que acontece e que a neurociência pode nos ajudar a comunicar melhor, a comunicar a nossa essência, mas também comunicar a nossa sensibilidade, aumentar e apurar a nossa sensibilidade, que é o caso do marketing olfativo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E já sabe, estamos em todas as plataformas possíveis. Estamos no Spotify, no Deezer e YouTube. E, claro, você também nos segue pelas redes sociais. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Obrigada, Edson. Até mais. Tchau, tchau, gente.